gols de Gustavo Henrique e do Memphis aí, cobrando pênalti. O que você achou aí dessa vitória do Corinthians para cima do Grêmio, Léo? Vitória merecida do Corinthians, foi melhor do que o Grêmio durante boa parte do jogo. Acho que o Grêmio cresceu um pouquinho na segunda etapa. Aí, cobrança do Garro de escanteio para a cabeçada do Gustavo Henrique. Aliás, Gustavo Henrique é uma área importante do Corinthians sempre para essa bola parada, jogador muito alto. Não é o primeiro gol de bola parada feito pelo Gustavo Henrique. Na segunda etapa, pênalti bem marcado, a bola pega na mão do Dodi e o Memphis depois vai converter essa cobrança para decretar a vitória do Corinthians 2-0. O crescimento do Grêmio acontecia justamente no momento em que esse pênalti era marcado, mas acho que o Grêmio arrematou pouco ao gol do Corinthians. Não soube usar a seu favor o momento em que era melhor do que a equipe mandante na partida. Com isso, soma mais uma derrota à equipe comandada por Mano Menezes. Destaque do Corinthians, para mim, o Garro, que soube ler muito bem os espaços ali na entrada, na cabeça de área do Grêmio. O Grêmio teve dificuldade para encaixar a marcação nesse setor. Quando o Memphis saía da posição mais avançada para se movimentar com o Garro, ele também conseguia encontrar alguns espaços. E a partir disso, o Corinthians criou as suas principais chances no jogo. Para mim, o argentino, no caso o Garro, foi o destaque do lado corintiano. E o Dorival escalou mais uma vez o Corinthians com 3 zagueiros, Léo. Ele tinha abandonado essa formação e hoje voltou a escalar com 3 zagueiros. O Corinthians frequentemente trabalha com 3 zagueiros, não necessariamente 3 zagueiros de ofício, né? Hoje o Raniel estava suspenso, assim como o Martinez, alguns desfalques do Dorival para hoje. Geralmente o Raniel executa esse papel quase como um zagueiro pelo lado esquerdo, seja no momento defensivo ou então para fazer a saída de bola por aquele lado. Hoje, como o Raniel estava fora, com uma formação um pouquinho diferente, o Angileri foi titular, jogador que atua com frequência também nessa posição. O Angileri tem jogado mais como esse terceiro zagueiro do lado esquerdo do que propriamente como lateral esquerdo. A posição do Angileri, o ala do Corinthians hoje, no caso, foi o Matheus Bidu, pela direita o Mateuzinho. E essa é uma marca do Corinthians do Dorival, como utiliza bem os dois laterais pelos dois lados. Se o Corinthians não tem grandes pontas no seu elenco, a solução encontrada pelo Dorival foi soltar os dois laterais, porque pela faixa central o Corinthians tem jogadores de qualidade para fazer o time jogar. E aí falo de Memphis, o próprio Yuri, que é o homem mais avançado, o Garro, que pode circular por aí, o Bidon, que era desfalque hoje, Carrillo, titular do Corinthians na partida de hoje, outro cara com bom passe. Então, o problema inicial da passagem do Dorival era justamente como ele ia utilizar bem os lados. A saída encontrada pelo técnico do Corinthians foi soltar os dois laterais. E foi uma partida que marcou a volta do Hugo Souza, né, que estava se recuperando de lesão, e o trio Jim, né, que é o trio queridinho aí da torcida do Corinthians, em campo, junto e saudável. Com isso, o Corinthians pode sonhar com Libertadores da América, Léo? Depende da forma como o Corinthians busca essa vaga. Sinceramente, por mais difícil que seja, acho que buscar essa vaga pela Copa do Brasil é mais simples do que pelo Campeonato Brasileiro. Acho que pelo Campeonato Brasileiro é muito difícil. Como estava dizendo até fora do ar o nosso diretor de TV aqui, o Leitão, acho que a missão do Corinthians é somar, de fato, os 45 pontos, escapar do rebaixamento para no ano que vem ter pretensões maiores no Campeonato Brasileiro, dependendo da forma como for se organizar. Aí Copa do Brasil é torneio por Copa, se você tiver boas noites e inspirado, usando bem o fator Itaquera também a seu favor, acho que o Corinthians pode avançar e, por que não, conquistar o título da Copa do Brasil. E do lado do Grêmio, quem sempre chama muita atenção é o Arthur, né? Eu acho que é o grande destaque do Grêmio. Desde que ele chegou, acho que ele mudou o Grêmio de patamar. É um jogador que tem capacidade para ter boa leitura das jogadas, para usar bem o corpo, girar, acelerar, cadencia o ritmo do Grêmio da maneira como ele quer. É o cara que faz muita diferença a favor do time do Mano Menezes. Acho que foi a grande contratação. A janela de meio de ano do Grêmio melhorou o elenco que o Mano tinha à disposição. Acho que era um dos piores elencos do Campeonato Brasileiro do Grêmio. Hoje eu já não vejo tanto assim. O Marcos Rocha é uma liderança importante, apesar de, em campo, acho que não tem o seu melhor nível de jogo, até pela idade que tem, mas especialmente no Grenal foi um cara muito importante, a liderança exercida pelo Marcos Rocha. O Arthur, para mim, é jogador de seleção brasileira, se conseguir manter um nível bom de atuação. Jogador que teve muitas oportunidades. Para essa Copa já. Para essa Copa. Acho que é uma posição que o Brasil tem poucos caras com essa característica. Um bom passe para cadenciar o jogo, ditar o ritmo. Ele poderia tranquilamente exercer a função que é do Bruno Guimarães no time ideal do Carlo Ancelotti hoje.
Jogador que teve muitas oportunidades na Europa, teve chance no Liverpool, teve chance no Barcelona, teve chance na Juventus, não engrenou e acho que só ele pode explicar os motivos. Conviveu muito com lesões também, é verdade. Então, você conseguir estar saudável por um bom período de tempo, a ponto de somar grandes atuações, eu acho que o Arthur é sim um candidato a uma vaguinha na seleção brasileira. Se ele jogar o máximo que ele pode, acho que pode inclusive concorrer com o Bruno Guimarães, por que não, por uma vaga no time titular do Brasil. E o que o Mano Menezes podia ter feito diferente na partida de hoje, Léo? Acho que o Mano fez o que estava ao alcance do Grêmio. Acho que o Grêmio não tem grandes aspirações no Campeonato Brasileiro. Acho que até a campanha, pelo número de pontos, ela supera as expectativas. Se a gente for colocar no papel o que é o elenco do Grêmio, o que era principalmente o Grêmio do primeiro semestre do ano, vale a gente lembrar, o Grêmio já trocou de treinador durante essa temporada. Então, acho que é mais ou menos isso. Era um jogo contra o Corinthians em São Paulo e a gente sabe quão forte o Corinthians é. Em Itaquera e focado. Aliás, esse é o ponto de atenção para o Corinthians, né? Quando o Corinthians está muito focado e, digamos que escolhe aquela partida, o Corinthians é muito forte. Quando o nível de concentração cai, o Corinthians não consegue entrar no jogo, aí a chance do insucesso aumenta bastante. Então, acho que essa também é uma marca do time do Dorival ao longo dessa passagem de 2025, até quando o Ramon ainda era o técnico. O Corinthians tem dificuldade para manter um bom nível de jogo de forma regular. Do meio para frente, tem capacidade para isso. E é verdade também que Garro, Yuri e Memphis estiveram poucas vezes à disposição ao mesmo tempo para o técnico do Corinthians. A gente sabe que quanto esses três caras podem fazer a diferença a favor do Corinthians. Mudam o patamar do time mesmo. A gente viu agora há pouco um pênalti pedido pelo Corinthians ainda no primeiro tempo, que a bola bate aí na mão do zagueiro do Grêmio. A gente vai ver esse lance de novo, para o Léo comentar o que ele achou. Para mim, nada a marcar, tá? O Yuri chuta e a bola acaba resvalando no braço do Noriega, se eu não me engano, que era quem estava envolvido na jogada. Para mim, ele não está ampliando o espaço do corpo dele, o braço está em posição natural, a distância é muito curta, a distância é pequena, logo nada a marcar. Para mim, segue o jogo. O segundo pênalti, aí sim, pênalti bem marcado para o Corinthians. O Dodi coloca a mão de maneira intencional e ali o Dodi ampliava o espaço do corpo dele. Não é o caso do Noriega nesse lance aí. No segundo tempo, quem reclama é o Grêmio, numa entrada do Matheus Bidu aos 8 do segundo tempo e o VAR não chamou, ficou só no cartão amarelo. É uma entrada fortíssima, na região um pouco superior ao pé, ali na região do tornozelo. Eu acho que está no limite entre o amarelo e o vermelho. Eu acho que deve valer a decisão de campo do árbitro. Não tivesse eu no VAR, não chamaria para revisão. Mas entenderia se o árbitro tivesse expulsado e se o VAR tivesse chamado o árbitro para rever o lance. É um lance, para mim, no limite entre o amarelo e o vermelho. Qual que é a sequência do Corinthians agora no Campeonato Brasileiro, Léo? Vamos pegar a sequência de jogos do Corinthians agora aqui dentro do Campeonato Brasileiro. Jogos, mas para mim é muito claro, o Corinthians precisa de mais 3 a 4 pontos aí para escapar de fato do rebaixamento e conseguir aí sim focar de fato na Copa do Brasil. E a semifinal da Copa do Brasil acontece depois do término do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Corinthians é contra o Bragantino fora de casa no meio de semana agora, dia 5 de novembro. Depois o Corinthians tem um clássico aliás, pega o Ceará e mais lá na frente um clássico contra o São Paulo. Então, é uma tabela acessível. É uma tabela acessível para o Corinthians chegar ao número de pontos que precisa. Se eventualmente ainda cogitar uma vaga na pré-Libertadores, né? Porque o G4, a distância já é bem grande. Acho que isso ninguém trabalha com essa hipótese. Aí, de repente, se emendar uma boa sequência de vitórias. Hoje o Corinthians chegou à terceira vitória seguida. De repente pode sonhar com coisas maiores no Campeonato Brasileiro, mas acho que o foco deve ser a Copa do Brasil. É a mesma coisa que aconteceu ano passado, né? Por isso que o corintiano sonha, porque já viu esse filme aí no ano passado, quando brigava contra o rebaixamento e acabou na pré-Libertadores. Vamos ver na tela, então, as estatísticas de Corinthians e Grêmio. 2-0 para o Corinthians dentro de casa, posse de bola 57% para o time mandante, finalizações ao gol 13,
4 no gol do Corinthians, 3 grandes chances, 5 escanteios, 519 passes, 14 faltas e 3 cartões amarelos. Do lado do Grêmio, 14 finalizações, 3 no gol, finalizou mais que a equipe corintiana. Grandes chances, apenas 1, escanteios 8, teve mais escanteios também que o Corinthians. Passes 377, faltas 8, cartões o mesmo número, 3. Acho que o mais significativo aí tem a ver com o número de passes, né? O Corinthians tocou bem mais passes do que o Grêmio, especialmente no primeiro tempo. Era o Corinthians quem determinava o ritmo da partida, quem ditava, quem tinha as principais chances do jogo. No segundo tempo, por já ter a vantagem, era natural que o Corinthians baixasse um pouquinho e que o Grêmio crescesse, pelo menos do ponto de vista da posse de bola, mas para mim o Grêmio não conseguiu gerar boas chances que ameaçassem o gol defendido pelo Hugo. Logo, a vitória do Corinthians foi muito merecida. E qual a importância aí do Memphis voltar a balançar a rede? Ele que toda hora aí é questionado pelos altos salários, né? E por tudo que gera em torno dele aí no Corinthians. Para mim, o contrato que o Corinthians assinou com o Memphis, ele é insustentável para qualquer clube do futebol brasileiro. Ainda mais no caso do Corinthians, que tem uma dívida do tamanho da que tem. Mas, tecnicamente, ele é um bom jogador. É lógico que você não tem como tirar da equação o quanto ele custa mensalmente ao Corinthians. E se ele ganha um alto salário, ele vai ser mais cobrado do que outros jogadores. Eu acho que isso é natural. E do lado do Grêmio, Léo, a briga também é contra o rebaixamento ou dá para sonhar com alguma coisinha maior aí? Não, eu acho que o Grêmio vai ficar ali no meio de tabela. Não acho que dá para sonhar com coisa muito maior do que isso. Sinceramente, se ficar no meio da tabela, o Grêmio, pelo planejamento que fez, pelo time que tem, já está no lucro dentro do Campeonato Brasileiro.